é importante falar que a depressão ela não é tristeza ou só tristeza. Muitas pessoas, elas pensam isso, né, que é tristeza. Não é. Não, não é só a tristeza, é uma alteração de humor que envolve, aí vamos falar dos sintomas, irritabilidade, insônia, ganho ou perca de peso, dentre outros fatores aí que determinam o quadro de depressão. Então, a diferença assim, porque a tristeza é comum, todos nós se sentimos tristes, só que a gente fica triste às vezes um dia, meio dia, 3 dias. A diferença drástica da tristeza para a depressão é que a depressão ela tende a durar no mínimo 2 semanas. Então é algo mais profundo, tá? Então ela não vai ficar só 2, 3 dias triste. Ela vai ficar por um longo período de tempo apresentando esses sintomas. Ganho ou perca de peso, sono excessivo ou falta de sono, fica vários dias sem dormir, né? E a falta de energia. Esquecimento, a pessoa acaba esquecendo o que vai fazer, ela demora para raciocinar. Psicóloga, tem tratamento para a depressão? Sim, com certeza. Hoje nós procuramos sempre trabalhar com tratamento em terapia cognitivo-comportamental é mais indicada, né? E alguns casos necessitam de medicamento, mas não é todo caso. Com a terapia nós conseguimos reverter o quadro. Suicídio, depressão, o que leva a isso, psicóloga? Sim, uma perca sentimental, um abalo financeiro, pode desencadear aí sintomas de depressão, tá? Então, com certeza isso leva, assim, se desencadeia, é um fator que talvez possa desencadear. Não estou falando que ele determina. Pessoa que está no quadro depressivo, psicóloga, o apoio da família é essencial nesse momento? Muito, muito importante. É essencial realmente, J. Ribeiro. E é importante, assim, aprender a como lidar com essas situações. Porque as pessoas acreditam, há muitas frases que muitas pessoas usam. É falta de Deus, sai dessa, você tem que ser forte. Isso é só uma fase. E não, gente, não é só uma fase, né? E assim, a pessoa ela tem uma alta culpabilidade, ela tem pensamentos negativos a todo momento. Quando você fala assim, é como se você estivesse julgando ela, que ela não quer sair daquela situação, mas na verdade ela não tem forças, ânimo, ela não possui condições para sair daquela situação sozinha, porque como eu disse, é uma doença, depressão é uma doença. A gente vê muito adolescente, não existe idade para isso, né? A gente vê aí entre adolescentes também esse quadro de depressão. Mas o pai e a mãe estão ali com o filho todos os dias. O que esse pai e essa mãe pode fazer? Assim, apoiar. A palavra é apoio. E o apoio é estar junto, é ouvir sem julgar, sem querer resolver o problema. Psicóloga, esse momento é um momento bastante delicado em virtude da pandemia do Covid-19, as pessoas que estão desempregadas, perderam o emprego, estão à procura de emprego e elas estão mais em casa também, no isolamento, às vezes com o marido, a mulher, às vezes a mulher trabalhando, às vezes o marido em casa, cuidando aí das atividades domésticas e a pessoa fica no isolamento. Será que isso contribui também para esse quadro depressivo? Isso, exatamente, J. Ribeiro. Esse é um fator que pode determinar aí um quadro de depressão, né? Essa questão da pessoa sempre ter uma vida muito ativa e ela acabar ficando mais limitada, seu contato social fica mais limitado, ou desemprego, ou a baixa dos rendimentos, né, com relação à questão financeira, né? Então isso contribui sim. E assim, ficar atento a ter uma vida mais ativa mesmo dentro de casa, se envolver com atividades, com jogos, conversar sobre aquilo que se sente. Procurar ocupar a mente, né? Isso, exatamente, J. Ribeiro. Muito bom. Ocupar a mente de forma positiva e produtiva. Ter informações assertivas, boas e de uma boa fonte, tá? Não só pesquisar no Google. Procure pessoas que tenham conhecimento, né, de forma online para poder explicar e contribuir para que a informação seja o mais positiva e verdadeira possível.